Frei Maior não era PDC, não. Um democrata cristão, né? Ele passou a ser depois que foi para esse partido. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O coronel do Exército Médico. E ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí, 7 mandatos consecutivos, né? quanto tempo então de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente 3 de presidente, eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornalista. Mas eu não computei porque não tinha carteira de trabalho naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal e essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra forte. Poxa, era uma. Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa. Tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época. Não, era bastante forte, era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí o responsável do Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Obviamente. Ou todo mundo que começa na política para o pensa bem, nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal é um aprendizado dentro da Câmara de Deputados. E quando eu cheguei em 91, né, há pouco tempo que eu tinha saído do Figueiredo, havia uma marcha muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, essa turma toda, né? E quando me viram como capitão, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Vamos pra cima. Eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? Era, a esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude de ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Naquela época sindical, forte, na ABC. Era o PDT, Partido Brizola. E a gente reagia. Tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar tribuna e CCD. CCD é... Você ia falar demais. Segundo ele, fala demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Eu não consigo imaginar. O que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra... Desde aquela época. Atentava contra a democracia. Mas esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado, treinando um país como Cuba e para vir para dentro do Brasil que fala em democracia. Então eles sempre acusavam os outros o que eles eram, não é diferente isso aí, né? Que eu fiz até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. A mentira, a verdade deles. Então a questão de hoje é muito forte. Quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora? Não tinha muito direito. Né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a imprensa. A esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, suas propostas eram sempre bem aceitas. Diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, outra ponta, muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, do lado militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado que foi o período militar, do lado de lá, sempre potencial perseguido. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita. Eu já tinha conhecimento grande do parlamento. Segundo mandato da Dilma. Segundo mandato. Foi apertado, né? A votação. Esquisito, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, eu lembro que o Aécio chegou a comemorar a vitória, não chegou? Chegou em 2014. E aí deu um apagão, alguma coisa, e depois no final foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tudo bem. E daí em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa. Aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil,
conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções, que é muito difícil na política, né? É verdade. E quantas vezes fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, você soube eu falando aqui que eu tenho que falar das minhas dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento, eu vou fazer isso, por que já não fez? Por quê? Mas tudo bem, te explica, porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Tem um limite no orçamento. Comecei a andar e em 2016 já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília ou na sexta de manhã, voltava no sábado para casa. E foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro. Eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo. Milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero. Para o pessoal entender, a gente colocar numa linha do tempo, foi quando começou a Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua vem nessa... Começou a aparecer depois o MBL, movimentos. Uma insatisfação geral sobre várias coisas. Muita coisa sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente. Que foi acontecendo. Aconteceu em 2016 o impeachment dela. Como o senhor estava nessa época, assim? Eu era deputado, estava dentro do parlamento, votei, obviamente, pelo impeachment da Dilma Rousseff. A esquerda tentou se manter no poder a qualquer custo. Tem uma história aqui que eu não tenho como comprovar. Tá? O quê? Em 2016, né? Tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época. E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores, né? Os interessados em permanecer no poder. Que daí sobraria oportunidade para a presidente da República decretar estado de defesa. Se a defesa é algo anormal para uma determinada região e por tempo certo. Então houve essa possibilidade. Bem, e outras coisas aconteceram. Isso perto do impeachment. Perto do impeachment, sim. Então houve essa possibilidade. Eu discursei sobre isso porque mais de 200 deputados se inscreveram para discursar, era 5 minutos para cada um. E as sessões foram 2 dias, em 24 horas cada um, tá? Todo discursei de madrugada, falei sobre essa possibilidade também. Não houve repercussão nenhuma, porque eu conheço a esquerda. Eu conheço a vida pregressa de muitos que estavam no poder, como a própria Dilma Rousseff. Tá? Ela pertenceu a grupos terroristas no Brasil. Mas no caso, a gente voltar tanto tempo nisso aí. Aconteceu o impeachment. Tá. Aconteceu o impeachment, eu já era pré-candidato. Era um pouco conhecido pelo Brasil. Quais eram as forças que estavam emergindo contra o PT nessa época? Não tinha uma força contra o PT. Não tinha alguém concentrando isso aí. Até porque o PT e o PSDB estavam desgastados, bastante desgastados. Né? O Temer, como era vice... Porque o PSDB também tinha o Aécio, também com alguns problemas. Então, o Temer foi o vice, houve o impeachment. O Temer não conseguiu desmanchar, porque problemas apareceram no governo dele também. Tem o seu legado, aí o teto de gastos, tem uma reforma trabalhista também, que não prejudicou nenhum trabalhador. Tem os méritos, tem os méritos dele. Mas ele ficou amarrado numa gravação lá no Palácio da Alvorada que atrapalhou muito ele. Dois pedidos de abertura de impeachment contra ele foram rechaçados, mas atrapalhou muito ele. Depois chegou 2000. Mas o pessoal está reclamando. Chegou 2018 e sobrou quem? Sobrou o Haddad, do PT, até porque o Lula estava preso, né? Tinha eu correndo por fora, tinha o Ciro, tinha a Marina, e tinham poucas novidades na praça, vamos dizer. A única novidade era eu. E eu também, presidente. Além disso, eu tinha uma atuação forte dentro do parlamento. Com pautas conservadoras, a esquerda o tempo todo desgastando os valores familiares, querendo aprovar a ideologia de gênero, entre outras coisas. A homofobia falou muito alto naquele momento, né?
Eu não sou homofóbico, eu sempre defendi que as crianças em sala de aula não podiam ter aquela carga de material, né, que não era compatível com a idade e meus pais queriam isso. Então isso me valeu muito o processo. Então essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante ao meu favor. Contra o pessoal, deixa não, se beijar. Não tem problema, é coisa quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Cada um cuida da sua vida, sempre foi assim. E eu sou até a favor de casamento gay também, porque por que só a gente sofre com casamento? Eles têm direito também a sofrer, né? Exatamente, todo mundo tem direito a casamento. Como é que fica a lei Maria da Penha no casamento homo? É a mesma lei, né? Mas tudo bem. Em função disso tudo, o desgaste do PT, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito de PT, né? Uma coisa. Também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? O próprio delação do Palocci, ele falou que tudo, né, foi aparelhado em tudo quanto é lugar. O PT meteu a mão, ele ou seus aliados, exceto o Banco Central. E quando ele fala isso, alguns falam, ele falava e não provava. Não. Os 6 bilhões de delatores devolveram, 16 bilhões empresas também devolveram, chamada Cor de Leniência. O equivalente a $1 bilhão nós pagamos para a Bolsa Americana, que tem de vista a interferência na Petrobras por parte do PT. Os acionistas perderam rendimentos. Então, um breve retrato, né? Se você for entrar mais a fundo, por exemplo, a coisa que pouco se fala, só no fundo de pensões, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica e Correios, foram 45 bilhões desviados. É muita grana. E tanto é verdade, você pegar o contra-cheque de qualquer servidor, qualquer funcionário da Caixa Econômica, dos Correios ou da Petrobras, eles têm descontos que vão até, em média, 2030. O carteiro, que eu menos ganho nos Correios, né, tem um desconto fixo até 2030 de R$510 para poder recuperar a saúde financeira do... Você também é como ela. Seja enganado por jogos que não podem ser retirados. Apresse-se em desinstale esses jogos de ganhar dinheiro falso. Por que não tentar um jogo em que você pode sacar e ganhar dinheiro? Este jogo não tem limite para retirar. Quanto você ganha, pagaremos diretamente na sua conta. A transação é dentro de 1 minuto. Baixe através deste vídeo agora. Você pode obter diretamente um bônus de prêmio de R$550. Continue jogando, você pode ganhar R$9.950 por dia. Basta tocar no botão abaixo e receba seu dinheiro agora. A Venezuela quebrada, e você compra papel e algum tempo depois está falida a empresa. Tá? Mas quando você compra o papel, os caras compravam já acertado e uma parte da grana retornava para cá. Então a corrupção foi algo inacreditável no governo do PT. E aí isso aí marcou. PT e alguns outros partidos. O PT era o carro-chefe. Por que a corrupção na política? Porque para governar... Essa é a minha dúvida. Chama-se tema, eu queria entender por que se o senhor conseguisse explicar para a gente esse sistema e como... Vamos lá. Então, 28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares, olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ousam dizer. Um pouco por ego, ou por bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou a casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você compra o papel da Venezuela, o dinheiro vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio, ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte.
Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro era o Tarcísio. E daí ele deu o currículo dele, falou. Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, viu, o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério. Daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministro. Sou ministro, acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também, ó? Vem, você. Eu tô contigo, não, mas eu quero tal ministério. Aconteceu, tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura, dos 200 poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada no partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada da sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria, foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, o Salles chegou lá. Alguém mandou o Salles falar comigo, eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele. E gostei dele, ele foi ser meu ministro do meio ambiente. Tá? Assim foi o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal o Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né? Ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele que trabalhava aqui pela candidatura do Luciano Huck. O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De vir presidente, sim, ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões com o Luciano Huck, até que não foi desentendimento, foi um entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia? Não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 exércitos, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2 milhões e 400 mil reais em 2018. Isso muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero... Eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco. E como foi essa... Agora, 2019, o que acontece? Como o ministério era técnico, é o Tarcísio mesmo. Tem pouco recurso, né? O orçamento tem um limite. É como aplicar esse pouco recurso. Aplicou em gargalos, em rodovias que faltavam poucos quilômetros para ser concluídas,
eliminamos balsas, construindo pontes. Tá? Esse gargalo por quê? Por causa do teto de gás? Não, você pode ver, você pega uma estrada, por exemplo, BR-163. Tinha 50 quilômetros, que faltava ser completado há mais de 40 anos, e em época de chuva, um caminhão levava uma semana para vencer 50 quilômetros. Isso encarecia o frete, tudo era prejudicado. Então ele investiu com o Exército, e em 6 meses ele asfaltou esses 50 quilômetros com o batalhão de engenharia do Exército. Então esse foi o trabalho do Tarcísio, além das concessões de aeroportos, de portos, que ele conduziu muito bem essa política, porque o Estado é muito inchado, era um cabidaço de emprego. Eu não sei quando. Dá para desinchar mais ainda? Imenso, né? É imenso. O que acontece? Quantos ministérios chegou a ter no Brasil? Chegou a ter 39. E agora tem quantos? Olha, o que eu digo para você? O ministério não é tão oneroso assim. Não? Não é. O que pega? Onde está esse gasto absurdo da gente? O gasto absurdo é a máquina inchada e como gerir recursos. Você pode ver, quando nós assumimos a transição, olha só, nós começamos a ver coisas de governos anteriores. E tinha ali em andamento um contrato, né, do Ministério da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, onde estava sendo dispensado 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. É um absurdo. Bom, por mais respeito você tem que ter com o índio, você não pode gastar 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Ele mal sabe mexer com uma parte, né? Tem índio que fala, é tão evoluído como nós, vamos assim dizer. Esse tabu de índio ficar dentro da terra dele, na oca, isso aí praticamente já acabou no Brasil. Então eram essas coisas que existiam que permitia dinheiro e por ralo. Consultorias. Se fazia consultoria para tudo, né? Para observar se em tal local você podia fazer isso ou aquilo. 5 milhões, 10 milhões de reais. E muitas vezes consultoria de fachada, dar pareceres. Então nós botamos um ponto final nisso. Quando você falou de cultura. É esse tipo de coisa que escoa muito dinheiro. Mas é muita coisa. Contínuo. Vai em contínuo. Quando você falou para Lei Rouanet. Lei Rouanet, em média, 1,5 bilhão por ano era uma renúncia fiscal para a Lei Rouanet. A empresa, ela patrocina o filme ou a obra. Sim. E ela deixa de pagar o imposto, é isso? Sim. Então, o que acontece? Amigos do rei tinham facilidade da Lei Rouanet. E cada pessoa física, né? O senhor é contra esse tipo de... negativo. Porque eu posso falar por mim, aqui pelo PROAC, eu fiz 2 quadrinhos assim que só foi possível pelo... Tem gente que usou a Lei Rouanet pro bem. Eu acho que não pode demonizar também essas leis de incentivo, né? Você pega 1,5 bilhão por ano... O lance tem que ser justo para todo mundo, todo ser acessível, né? Tinha pessoas físicas que, de acordo com a pessoa física, pegava até 10 milhões por ano. Com todo respeito, a Lei Rouanet nós entendemos que era para ajudar aquele pessoal que está iniciando a carreira, ou já tinha começado a dar um impulso. Então, forte. E daí a nata artística do Brasil se voltou contra mim. Mas vencemos esse assunto, tocamos o barco. 2019 fizemos muita coisa boa, como por exemplo a Lei da Liberdade Econômica. O que é isso aí? Muita coisa que foi desburocratizada, desregulamentada. Você não precisa de tanto carimbo, né? Tantas autorizações. Você pode ver. Você queria, por exemplo, abrir aqui um salão de beleza, uma pequena oficina, uma pequena pizzaria, você entrava com o pedido de alvará na prefeitura, e a prefeitura levava, por vezes, meses, anos, e você ficava ali marcando o passo, né? O que nós fizemos com essa lei de liberdade econômica? Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode abrir o negócio. Então isso potencializou aí o empreendedor, né, buscar uma maneira de se virar, montar sua oficina, seu salão e trabalhar. A micro e pequena empresa. Sim. Outra coisa, por exemplo, normas regulamentadoras. Eram milhares. E você podia chegar na sua empresa, o fiscal, só no banheiro tinha 40 e poucos itens para ser observado. E você tinha que cumprir aqueles itens, né? Rugosidade do papel, a altura do vaso sanitário, ventilação, largura da porta. Então, reduzimos em 90% essas normas regulamentadoras e deu um respiro para o empresariado. O empresariado tinha pavor de receber fiscal.
ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então resolvemos bastante esse problema. Antes de vender dificuldade para... Era muito comum isso. Não são todos, não são todos, vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como existia. Mas entrando com o Ricardo Salles, ele tem uma enxugada nessa legislação, e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. E não como era antigamente, onde a caneta funcionava com muita frequência. Isso foi ajudando o empreendedorismo. Se bem hoje em dia, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Quando você fala, por exemplo, em servidor público, nós praticamente não abrimos concurso ao longo desse tempo todo. Não é que nós não queremos, estamos contra os concurseiros, é que está inchada a máquina. E ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foram colocar alguém no teu lugar. Então foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para o servidor público também. Estamos há 3 anos sem reajuste. A pandemia não levou a isso. É uma despesa enorme que todos pagaram. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais com a questão do Covid e nos endividamos e não podíamos ter mais despesa. O servidor pagou de uma certa forma, né, com não reajuste. Agora, o pessoal seletista também não teve reajuste. Os informais perderam emprego com a política de sendo obrigados a ficar em casa, sobreviveram em parte com auxílio emergencial de R$600 que nós demos naquela época. Bem, aqui um breve retrato, o que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisas também. Você tem que, o Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, você tem que implementar essas políticas, que um país que é dependente de ciência e tecnologia de outro país está condenado a ficar o tempo todo na escravidão. Você pode ver só o Ministério das Minas e Energia. Como os ministérios se falam, e no passado havia competição entre eles, algumas ações, agora, por exemplo, hoje publicou uma portaria para regulamentar as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas que serão instaladas na costa do Nordeste, né, no mar, com capacidade de se gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. A gente está indo para o funil, não está, de energia. A gente precisa se preparar porque... A construção de hidrelétricas parou. Até Belo Monte foi um desastre. E aí? Se fez a fio d'água, ela gera energia. A eólica, a solar... Está em pleno vapor. Está em pleno vapor. Conseguir... E que foi feito um estudo inicial sobre a constância de ventos, profundidade do mar, e a costa do Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para esses cataventos. Mas a energia nuclear não tem um plano de retomar? Essa semana, já esse mês, recomeça a construção de Angra 3 no Rio de Janeiro. Estava parada há mais de 10 anos, a Angra 3 começa. Tá? Como disse essa semana, regulamentou-se a questão de você construir eólicas offshore. Quem vai construir? Iniciativa privada. Vários países estão interessados, porque dali será o hidrogênio verde, né? E vai servir, quando você fala 50 vezes Itaipu é responsável por 14% da energia nossa aqui. Então, realmente, nós vamos ter energia. Seria o quê? Quantos por cento? 50 Itaipu. 14%. 50 Itaipu? Equivale a 50 Itaipu. Toda a costa do Nordeste, ela sendo plenamente ocupada com essas torres, ela pode produzir 50 vezes o equivalente a Itaipu. Mineração. E tem um vento constante ali. Sim. E mais, não tem vendaval, não tem tufão. Outros países existe isso aí. Então é um local ideal. Então o Nordeste, com isso, vai ser reindustrializado, vai ter emprego para o Nordeste, tá? E estamos em andamento. Não paramos desde o começo em buscar alternativas para o futuro. Então plantamos coisas para o futuro. Eu não gosto de falar porque soa promessa. E nisso, não, o seu assessor estava falando para o senhor falar algumas coisas. Isso aí não é mais promessa, é uma coisa que já começou a sair do papel. Então é uma realidade. Como, por exemplo, essa semana decidimos também que o lítio
até que usava baterias. Na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, é rico nisso e tinha problemas de conflito com outros ministérios, com as outras áreas. E o novo ministro nosso lá, o Adolfo Saxida, apaziguou tudo isso, via decreto, via medida provisória, via portaria. A região do Vale do Jequitinhonha já está pronta para receber aqui empresas para explorar lítio na região. Também para bateria, sim, nós importamos. Então a gente vai buscando autossuficiência de muita coisa. Que é a orientação que eu tenho dado. E a partir de refinaria, petróleo são autossuficientes? A refinaria. O que tem que fazer? O grande problema nosso é no preço dos combustíveis, né? Nós diminuímos o preço dos combustíveis e diminuímos impostos. Não foi a Petrobras que diminuiu, foram os impostos que caíram. O senhor tem poder de fazer a Petrobras mexer nos preços? Não, apesar de eu ser... Como funciona? A Petrobras não é estatal. Então. Tem capital de fora ali. Nós participamos de conselhos, etc. Lá atrás resolveu-se fazer, em 2004, fazer 3 refinarias no Brasil. Uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Época do PT. Começaram a ser feitas. A gente seria autossuficiente se tivesse? Com mais 3 refinarias, poderiam estar exportando diesel, no momento, exportando gasolina. 3 começaram a ser feitas. Sumiu com 90 bilhões de reais e temos lá o terreno abandonado. E não temos recursos no momento. A Petrobras não pretende investir nisso e nós estamos atrás da iniciativa privada. E uma refinaria demora no mínimo 5 anos para ficar pronta. E o cara faz o planejamento. Quanto eu vou gastar daqui a 5 anos? Como é que estará essa energia que vem, do petróleo, né? Como é que estará no mundo? Muita gente se preocupa. A gente é autossuficiente na produção, sim, mas no refino é mais do que autossuficiente, somos exportadores, né? Sim. Lá no refino pré-sal e tudo mais, dá mais do que a gente precisa. Tanto é que nós conseguimos, com o parlamento, reduzir os impostos dos combustíveis, por isso a gasolina aqui está abaixo de R$5. Por causa do... Chegou a 8 aqui. Então caiu bastante. O etanol está na base de 3 e pouco. Mas em cima da redução de impostos. Não foi uma interferência, não foi uma canetada nossa, como foi feito no passado no governo do PT. Qual a diferença? Como foi feito? Então, na canetada, se você... A canetada vai para onde? A canetada você diminui de forma artificial o preço dos combustíveis na refinaria. Foi feito no governo do PT. Dá para fazer isso. E acarreta o quê? O prejuízo se acumula. O cara vai... Eles vão segurar esse daí e vai jogar lá na... É isso? Se você está gastando mais e vendendo o combustível mais barato na refinaria, esse prejuízo vai acumulando. Um dia você vai ter que pagar essa conta. Grande parte dessa dívida de 900 bilhões da Petrobras vem da interferência de preços via presidência, diretoria e conselho da Petrobras. Mas por que a redução do ICMS não acarreta isso? Não. Quem pede, entre aspas, os governadores, e eu também zerei os impostos federais. Então ele perde de um lado na teoria para ganhar de outro, é isso? Não, ele equilibra. Olha É só. isso que eu não estou entendendo. O que acontece? Não foi canetada minha, foi um projeto que na Câmara estava tramitando e teve aceitação dos parlamentares. Por exemplo, o ICMS, em média, da gasolina estava 30%. Em média, no Brasil, tinha estado que cobrava 35%. Em cima do preço. Nós passamos para 17%. Por exemplo, o preço do imposto federal na gasolina não era um percentual. Eu cobrava, o governo federal, 69 centavos por litro. Tá. Então, eu cobrava 69 centavos. Os 30 e pouco por cento equivalia em um pouco mais de R$2 o imposto, os impostos. Juntando então, por litro de gasolina se pagava, em média, R$2,70 de impostos. Reduziu o imposto estadual e eu zerei o imposto federal. De modo que o preço da gasolina foi lá para baixo. Mas aí os estados chiaram com isso? Chiaram, mas... não teve contrapartida. A contrapartida haveria por parte minha, governo federal, se o total arrecadado de ICMS, o montante final, ele perdesse uma receita de 5% ou mais. Como não houve, é sinal que os estados passaram a arrecadar ICMS em outro lugar. Se você, por exemplo, vai encher teu tanque hoje, em vez de gastar R$250, gastou 200, R$50 você vai gastar em outra coisa. Pode gerar imposto em outra área. Imposto estadual, federal, seja o que for. Então não houve essa perda de arrecadação. E todo mundo ganhou com isso. Por que todo mundo ganhou com isso? O preço dos produtos de cesta básica que subiram durante a pandemia começaram a cair de preço. No último mês caiu em média 11%. Mas para reduzir mais teria que fazer o quê? Refinaria? Com refinaria você pode reduzir mais. Porque nós importamos parte da gasolina
que consumimos e parte do diesel também. E você é obrigado a pagar o preço. Esse preço alto lá fora influencia. Guerra, tudo. A guerra também influenciou bastante. Entendi. E eu estava vendo uma das entrevistas, foi cobrado ele o lance da tal autocrítica do PT. E ele disse que quem tem que fazer a crítica são os adversários. Mentira. Eu faço autocrítica todo dia. É isso que eu perguntar. Eu tenho a minha relação com a presidência e tem uma salinha do lado, né? A gente chama de confessionário. Porque a gente vai lá e lógico que quando você tem um problema com isso, você não vai discutir. Você nem na frente do ministro. E eu dou a liberdade para os ministros a jogar aberto. A gente discute, a gente vê onde está errando, onde estamos falhando e vamos em frente. Como eu sou, é comum eu ver comentário nas redes sociais. E quantas vezes eu tive comentário nos caras atrás. Eu sou salvo. Não, tem coisa que você pode ver. Tinha um decreto presidencial antigamente que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Um capricho do presidente na época. E a gente descobre isso que existe, isso aí a gente conversa com a respectiva ministra, ela nos coloca a par, se bem que eu já estava acompanhando isso, o caso da Tereza Cristina, nós resolvemos revogar o mecanismo. Agora, sempre ela achava que eu ia sofrer um desgaste muito grande perante os ambientalistas, né? O desgaste houve, mas muito pequeno. Agora, é inadmissível você pegar o maior estado do Brasil, onde ali qualquer propriedade tua rural, você é obrigado a preservar 80% daquilo. Você pode usar na tua fazenda apenas 20% da sua propriedade. Se quisesse plantar cana-de-açúcar ali, você não podia plantar. Então, essas coisas que são, chama de absurdos. E você tem que mexer nisso aí. Mas quando eu citei o do Lula e falei sobre a autocrítica, se o senhor faz esse exercício constantemente contigo, assim, tipo, poderia ter feito melhor, isso daqui não saiu legal, porque muita coisa está acontecendo pela primeira vez. A pandemia é uma coisa que nunca aconteceu na história aqui, dessa forma como aconteceu. E quando o senhor olha para o passado e pensa assim, eu faria do mesmo jeito, eu falaria do Brasil de outra forma, porque eu acho que isso pega muito na tua rejeição, né? Não, com a questão da pandemia, algumas palavras minhas, que no afã de eu resolver indignação, eu extrapolei. Aí tem gente que marcou aquilo. E a oposição, né, não faz autocrítica, ela faz linchamento moral de você. Se você for esperar a autocrítica da oposição, não pode ter. É um linchamento. Se a gente fosse voltar nesse tempo aí, fazer essa linha do tempo, como estava o mundo, como que estava vocês quando descobriu quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid lá fora, como que é? Se faz uma reunião, como que é? Quando decretamos essa emergência, no início de fevereiro do Brasil. Fevereiro de 2020. Vimos aqui que já se discutia assim, na Itália, nós estávamos naquela época, mas nós trouxemos o pessoal da China para cá, o nosso pessoal que estava lá, né? Que estava isolado, veio para cá, com todo cuidado, etc. Você estava fazendo o que lá? Estava lá em Wuhan. Brasileiros que estavam em outro lugar do mundo. Lá foi o foco da Covid, trouxemos para cá, ficaram em quarentena. Tudo bem, nós detectamos emergência e vimos aqui muita gente, né? O próprio governo de São Paulo, as autoridades aqui, estaduais, falando a mesma coisa, salseiro aqui. Veio gente do mundo todo, do mundo foi misturado. E começou o que é são reuniões, todo mundo falando sobre opiniões, né? Como funciona isso? geralmente pequeno. Como é que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Itália, por exemplo. Nas casas de idosos, Que era uma pessoa de confiança nessa época. várias pessoas lá, algumas que nessa última não deu certo comigo.
esquece, e esse já vai até a semana que vem, daqui a 15 dias, eu estou prorrogando. Agora, eu achava era crime que você tinha que ver para você abrir os poderes de campanha, aparelhar os hospitais com os vereadores. Eles aí, que nós fizemos isso, e as medidas restritivas continuaram se fazendo, exigindo, até porque por decisão do Supremo Tribunal Federal, demos competência para governadores e prefeitos tratar a questão da pandemia. Eu podia tomar medida mais restritiva do que o governador, e eu sempre fui contra. Não tinha essa prerrogativa? Tinha. Mais restritiva. Lembra fecha tudo? Sim. Eu podia, vamos supor, fazer o quê, por exemplo? fechar mais. Tá? Fechar. Dória falou de fechar tudo. Fechar alguns bairros, eu fecharia a cidade de São Paulo todo, tinha esse poder. Nunca, por decreto meu, fechei uma só casa de comércio. Eu sempre preguei que as pessoas mais idosas e aquele tipo de problema de saúde, né, com comorbidades, ficasse isolado em casa. O resto tinha que trabalhar. Porque morre gente por Covid, morre como morreu. Mas se continuasse uma política de não trabalhar, ia morrer muito mais gente. O senhor acredita nisso mesmo? Iria morrer mais gente, talvez? Tanto é que você pode ver, eu falei no começo que a depressão viria com a política de casa. Há poucas semanas a imprensa falou que aumentou o número de... Com certeza. O número... Autorizado! Com fé no pé! Acabou! De suicídio, depressão, ansiedade. O jovem é assintomático. Eu sempre fui contra fechar escolas. Tá? E alguns achavam que eu queria, quando vem a raiva, o cara quer matar criança, quer matar estudante. Mas está pensando aqui nessa porque estava um corpo, estava ninguém tinha resposta. Na verdade tinha várias linhas, mas tinha mais ou menos um certo consenso de não deixar de espalhar, tem que ficar em casa, não é? Mas teve essa. Ela vai para te destruir, para chegar ao poder. Com o país vendendo vacina em 2020 não tinha. Mas não tinha que ficar na fila, nos testes, a primeira proposta aqui para o Brasil, não foi da Pfizer, mas foi da AstraZeneca, chegou 2 bilhões de dólares no ano de investimento, para 2 bilhões tinha que pagar, talvez entregar, não tinha nenhum compromisso de entregar a partir de uma coisa dessa. Quais são os possíveis? Eles diziam que eles não se responsabilizavam por efeitos colaterais. Onde eu errei, onde eu falei, vai que o cara vira jacaré. Não foi piada, foi uma figura de oposição. Olha, o cara debochou da vacina, vai virar jacaré. mas não tem. É que é difícil falar agora olhando para trás. Não era bom apostar em todos os cavalos, assim, tipo, não deixa o dinheiro aqui, eu sei, é muito dinheiro. É muito dinheiro. São 2 bilhões. Os efeitos colaterais você não conhece até hoje. Você não conhece até a própria Pfizer diz que a partir de 23 que você vai conhecer os efeitos colaterais da vacina. Você não sabe. Como é que pode? Eu posso eu me responsabilizar
se eu assinasse embaixo, eu me responsabilidade. Conseguimos que o parlamento dissesse que a responsabilidade não era minha. Uma coisa é comprar algo que já existe no mercado, outras vacinas que já existem. Mas nessa linha do tempo, o Dória, ele vai comprar vacina na China. Ele não comprou nenhuma nova. Que comprou foi tudo o governo federal. Como que estava a negociação? A negociação existia. Ele era um garoto propaganda apenas. E todo dia ocupava 2 horas nas televisões. Mas essa Mas eu estou porque ele tinha sede de poder. Filho da puta. Tanto é que teve governador que se gabava, a gente mandava a vacina para lá que eu conseguia. Não foi eu, quem conseguiu foi o governo federal. Então houve essa guerra. E o nosso governo não é que não se comunicava bem. Tinha problema com grande parte da imprensa, porque nós garroteamos as despesas com a propaganda oficial do governo. Como vocês as estatais nossas, os Correios anunciavam televisões por aí, Petrobras, BNDES, o próprio recurso do governo federal, nós devemos segurar isso aí não por maldade. É porque não tinha teto de gasto, tem que cortar. Tem que gastar que é mais importante para a população. E não na propaganda oficial do governo. Daí a pancada que a gente levava. Mas tudo bem. A gente venceu essa fase. Existe essa narrativa que eu não comprei vacina. E os caras falam. E muita gente aqui tem isso. Por causa desse e-mail, por causa não é isso é verdade. Nós não furtamos de comprar vacina. O Brasil foi um dos países que, mesmo proporcionalmente, melhor vacinou a sua população. Ninguém que quis. Isso As vacinas já conhecidas. É uma vacina nova. Era algo novo do mercado. Estava em fase 2, em fase 3 tinha ainda. Não foi testado em animais. Você pode ver. Agora no Parlamento Europeu, uma diretora da Agora, coisa de poucos dias. As pessoas inoculadas com a vacina poderiam não transmitir se foi feito um teste no tocante. Que não. Quando você vê a farsa do passaporte vacinal. Então essas coisas que a vacina virou tabu você discutir. A vacina não é para você, não é que você não contamina outra pessoa, mas se você for contaminado, é menos fatal. Não, isso não tem nada a ver. Hoje em dia, se você pegar, está morrendo pouca gente por Covid, Graças a Deus. Se pegar 80% tomaram a segunda, terceira dose, ou tomam uma dose, morre gente por Covid. Agora, o que estava em discussão ali não era mais ou menos letal, era se transmitia ou não vírus. Porque a exigência do passaporte vacinal vem em cima do que? Para você não transmitir o vírus. E depois a própria presidente falou que não foi feito nenhum teste até hoje se a pessoa vacinada com a Pfizer pode ou não transmitir o vírus. Na verdade, transmite. Agora, isso daí passou a ser tabu no Brasil. Quando eu falava de não discutir, de não se poder nem discutir, começou a derrubar a página da internet. O médico, por exemplo, ia para o tratamento ofilêmico, passou a ser perseguido, ameaçar caçar o registro dele. Mas hoje em dia, a grande parte da população já entende o que aconteceu. E a discussão é salutar. Porque os remédios que nós temos por aí, muitos foram descobertos por acaso. E a questão da Covid, dos possíveis remédios, eu não vou falar uma coisa, democracia. Então, mas eles não foram comprovados como não eficientes. Estudos já não são estudos de laboratórios, mas tem estudos que comprovam que dão grandes indícios que servir para combater o segundo remédio. Eu mesmo tomei. No dia seguinte não. Mas muita gente tomou. No dia seguinte estava bom. Agora você conta. Mas é arriscado, né? Assim. Mas o que é arriscado? Não, estou falando assim. Um remédio era usado para vermes. Não sei, mas outro remédio para malária. Isso ao invés de, entendeu? Não, mas uma vez contaminado, se você não tem um remédio, você tem que dar liberdade para o médico decidir se você vai tomar ou não. O médico não é que tem o direito, ele tem o dever de salvar a tua vida. E se você está contaminado, olha, eu dizia, sabendo, outro médico dizia que se você tomar isso aqui, você pode atenuar os efeitos da Covid. E isso acabou sendo criminalizado. Até teve um senador, um tal de Omar Aziz, que completou um programa naquela época, condenando até 3 anos de cadeia um médico que, porventura, receitasse qualquer coisa off-label.
comigo, fora da música. Tem remédios hoje que você toma que não é aquilo. O chá da vovó, o chá de bolo, o chá o que for, acontece. Eu, por exemplo, vou falar aqui para não criar polêmica, eu, quando tenho problema de estômago, tem uma coisa que eu tomo. Ninguém recomenda tomar aquilo, mas eu tomo e me sinto bem. Por que eu não posso continuar tomando? Mas hoje, na pandemia, a gente vai estar muito mais preparado. Você já veio a primeira, tem todo um. Primeira coisa, você foi proibido de discutir de onde veio o vírus. Foi de laboratório? Veio de um animal? Foi de uma mutação? Você foi proibido de discutir, tanto é que até hoje, números até isso. Quem começou a discutir isso? Mas não tem problema. Vai ser no laboratório ou não? Eu tenho opinião, não vou dar. É opinião. Até que se não tivesse problemas hoje, daria opinião. Poderíamos estar discutindo. Daí, o que o pessoal fazia? Quem dava opinião era.
Tchau.